Antônio Palocci é condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, justamente em um momento que o Palocci falou que ia entregar muita gente, que isso ainda ia dar mais um ano de trabalho à Operação Lava Jato. Estranhamente, todo mundo quer trabalhar um pouco mais, quer ter mais emprego, quer mais não sei o quê, mas o juiz Sérgio Moro parece que não tem muito interesse em trabalhar mais de um ano, não. Mesmo que isso implique que a delação de um ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda, que foi o Palocci, possa pegar muitos peixes graúdos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma devassa sobre essa notícia, porque há indícios, como diz, né? Não tem convicção, que ela é prova cabal, há indícios que o que envolve esse caso aqui é algo muito mais profundo, que envolve grandes organizações financeiras no Brasil, instituições financeiras e também gente da grande mídia. Agora que a coisa ia ficar bonita, o juiz Sérgio Moro resolveu meio que abafar o caso com essa condenação do Palocci e evitar que ele faça a delação, a famosa delação premiada e conte tudo. Seria muito interessante para o Brasil, e agora aos que me chamam de petralha, de comunista, de socialista, que o socialista come criancinha, pois é, eu estou enormemente interessado que o Antônio Palocci faça essa delação, né? E até porque quando pegaram o Palocci, falaram que agora iam pegar o Lula, agora o Lula não escapava e tudo mais. Pois bem, nós estamos interessados em ouvir o Palocci em uma delação. E com isso, eu dou as minhas boas-vindas a vocês aqui no canal Notícias Comentadas, e a gente vai levar vocês a fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que possivelmente possa estar por trás dessa condenação do ex-ministro das Finanças, ministro da Fazenda, o Antônio Palocci, ministro do Lula. Vou aproveitar e fazer um comentário aqui, né? Esse é o nosso vídeo da devassa, que a gente vai fazer uma devassa sobre essa denúncia. Eu aproveito aqui nosso primeiro vídeo da primeira impressão, que é aquilo que a gente tinha falado. Algumas pessoas já estão falando aqui, olha, a Gláucia Tavares, o Rogério Estevam, né? Então, o Lucas, que não falou de onde era, ele fala aqui, ó, pausa no vídeo para comentar. Não quero ouvir sobre os bancos, por quê? Medo de ter que rebaixar a empresa igual fez com a Odebrecht, o que eu duvido muito, ou medo de expor os membros da Casa Grande. Na verdade, Lucas, tem possivelmente até gente do Ministério Público nesse processo. A Selma Santos comenta aqui sobre essa notícia. Tenho certeza de que o Moro, se o Moro não condenar o Lula, todo mundo vai cair matando em cima porque Moro não ouviu o Palocci. Vem imprensa, a direita burra, a extrema direita, porque eles vão achar que Palocci pode delatar Lula com certeza. E na verdade existe também o comentário de que se o Moro não condenar o Lula, quem vai virar o inimigo da nação vai ser o próprio Moro. Vão chamar ele de comunista e tudo. Imagina, Moro comunista, não sei o quê. Pois é. E aí talvez isso também exerça alguma influência sobre a decisão dele. Voltando aqui à notícia, nós temos a notícia aqui do dia 26 de junho. Palocci é condenado por Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Então ele fala aqui o seguinte: o ministro Palocci foi condenado na segunda-feira pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, na primeira instância, a 12 anos de prisão. Palocci ocupou as pastas da Fazenda, portanto entende de número, de comunicação, de bancos, de todo o dinheiro que rolou no governo Lula, né? Então foi ministro da Fazenda do Lula e da Casa Civil na gestão de Dilma. É a primeira condenação dele na Lava Jato. Preso desde setembro de 2016, Palocci foi denunciado pelo Ministério Público em outubro do mesmo ano, acusado de participação em esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. O esquema, aponta Moro na sentença, tem servido para fraudar eleições municipais de 2008 e presidencial 2010, que teve Dilma como vencedora, além de pleitos em El Salvador, 2008, e no Peru, em 2011. Outros valores têm sido repassados em 2014. Quer dizer, a primeira coisa que eu me pergunto aqui, se houve fraude na eleição de 2010, que teve Dilma como vencedora, né, e 2014 não, se era a mesma chapa, como é que é isso? Ninguém fala nada. Né? Palocci também tem que pagar 1 milhão em multas, né? E aqui ele fala de toda a condenação e não fala a real história. Então, quando você vê isso aqui, a primeira impressão, que é aquele nosso primeiro vídeo lá, você fica pensando, bom, o que está por trás disso aí? Isso aqui não está te formando nada, amigo. Isso é a casca do processo. Primeiro, a gente tem que entender
o momento em que o Palocci foi preso. A prisão do Palocci, do Antônio Palocci, foi algo, digamos, no mínimo interessante, como eu costumo dizer. Uma semana antes, o Alexandre de Moraes, que era do PSDB, que hoje é ministro do STF, nesse tempo aqui ele ainda era ministro da Justiça, ele disse que ia acontecer coisa muito bacana durante a semana. Quer dizer, ele soltou informações da Polícia Federal, coisa secreta. Ele foi lá e abriu o bico. E aí, na segunda-feira seguinte, o Sérgio Moro prende Antônio Palocci. O detalhe é que ele mandou prender o Palocci e não tinha provas nenhuma. Ele mesmo afirma isso. Não é coisa minha não, tá? Vocês têm que ver o vídeo. Ele diz, não temos provas, mas temos a convicção de que ele é assim, assim, assado. E aí ele prende o Palocci para evitar que isso ou aquilo aconteça. Quer dizer, o Palocci é uma peça-chave dentro desse jogo, desse tabuleiro. Que o Palocci, de fato, pode entregar muita gente. Quando teve a prisão do Palocci, grande parte da grande mídia, todo mundo se alegrou. Por quê? Palocci pede prisão domiciliar para delatar Lula. Então foi aquela expectativa, todo mundo, Folha de São Paulo, o Globo, olha, é o seguinte, pegaram o Palocci, agora sim vamos pegar o Lula. Agora o Palocci vai entregar o Lula. Então houve aquele chafudo, aquele bafafá em nome disso, tá? Aí a Veja já publicou, não, ele pediu domissão, ele vai entregar, ele negocia com a PGRS, aliás, PGR, um acordo de delação premiada que promete focar seus depoimentos em banqueiro, empresário e no ex-presidente Lula. Aí todo mundo ficou alegre, né? Porra, agora o Palocci vai entregar o Lula. Só que quando o Palocci abriu a boca, que ele disse, olha, eu vou entregar bastante gente, aí o Moro viu o pedido de Palocci para colaborar com a Lava Jato como uma ameaça. Estranhamente, né? Se você quer colaborar com a Lava Jato, como é que isso pode ameaçar a Lava Jato? Aqui a notícia de 26 de junho diz assim, na sentença que condenou Palocci a 12 anos de prisão, que é aquela primeira notícia que nós vimos, o Moro afirmou que as declarações do ex-ministro em audiência de que teria muito a contribuir com a Operação Lava Jato soaram mais como ameaça do que para terceiros, para que terceiros o auxiliem a sair da prisão. Como é que ele pode ameaçar alguém que está lá fora para ele sair da prisão? Será que o Sérgio Moro tem algum rabo preso com alguém? E esse negócio seria diretamente para ele? Ou seria um procurador da justiça? Como é que funciona isso? Como é que pode, né? Porque isso não veio de ninguém, isso veio do Sérgio Moro. Sérgio Moro dizendo, olha, ele está ameaçando alguém para alguém tirar ele da cadeia. Quem é que pode tirar ele da cadeia? É o Sérgio Moro. Quem pode fazer alguma coisa, procurar Ministério Público, pode dizer, olha, não, o cara realmente não tem culpa não, ou o cara tem culpa, é aqui, enfim. Certo? Então, foi preso sem provas, porque poderia ser perigoso, não sei o quê, e de repente, quando ele começou a abrir a boca, aí foi condenado. Aí ele fala aqui, agregue-se ainda que o condenado é um homem poderoso e com conexões com pessoas igualmente poderosas e pode influir solto indevidamente contra o regular termo da ação penal e da sua devida responsabilização. Ora, se ele é um homem poderoso e tem conexões com gente poderosa, ele pode entregar então essa galera. E ninguém vai soltar ele porque ele está sob custódia lá, sob responsabilidade do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem completo domínio sobre ele. É ele que decide se o cara vai soltar ou não. Como é que pode influenciar o Sérgio Moro? Ele é influenciável? É isso que ele quer dizer? Tem pessoas que vão influenciar lá na decisão dele, os poderosos, esses poderosos que o Palocci está falando, é uma coisa meio estranha. A gente vai tentar montar os fatos aqui para tentar entender isso. De vez em quando, pessoal, faça uma pausa aí no vídeo e coloque algum argumento a mais que eu tenha esquecido, que, sabe, que, não, isso aqui o Morpheus falou tá errado, então olha aqui a notícia, assim, assado, isso aqui tá certo, complementem aí, coloque o comentário, recortem, pegue o texto aqui, recortem e coloquem aí nos comentários aí para a gente analisar. Então ele falou aqui, aliás, suas declarações em audiência de que seria inocente, mas que teria muito a contribuir com a Operação Lava Jato, soaram mais como uma ameaça para que terceiros o auxiliem indevidamente para a revogação da preventiva do que propriamente como uma declaração sincera de que pretendia naquele momento colaborar com a justiça. Bom, se ele fez isso com essa intenção, nada vai mudar agora. Alguém pode ligar lá para, olha, solta o cara porque senão vou ferrar com você, Moro. O que vai mudar? Nada. É isso? Ainda mais que agora, tipo assim, ele vê que o cara
tá falando na cabeça do Moro. Não, ele tá falando isso aqui porque ele tá pedindo ajuda a alguém para soltar daqui para tentar influenciar. Então, eu vou condenar logo ele de vez, porque aí o pessoal vai esquecer ele lá dentro. Você, sei lá, comeu o quê? Se você condenar o cara, como é que se faz no crime organizado? Não tira o cara lá de dentro da cadeia, arromba tudo, explode tudo, não faz lá. Então, ao condenar o cara, você provocou, na sua teoria, os grandes que querem tirar o Palocci lá de dentro. Então, eles vão atacar com tudo. Então, não é necessariamente uma decisão assim provida de inteligência. Sinceramente, porque ao condenar, ele está desafiando os grandes. Seria isso. Tá? Então, muito estranha essa colocação. Além do mais, mostra que o que ele faz sofre influência de alguém. Ele sabe, ele admite, o Sérgio Moro admite que o que ele faz sofre influência de alguém. Se sofre influência, de quem é? Que a gente quer saber. A gente queria saber de quem é. Quem é que influencia a decisão de Sérgio Moro? Né? Aí voltou a rebater as críticas de excesso na Lava Jato, tá lá. Não fosse elas, o grupo Odebrecht e Palocci estariam discutindo acerca de novos repasses do saldo de 60 milhões da conta corrente geral da propina. Geral da propina, quer dizer, ao que tudo indica, continua sem provas para prender o Palocci. Ao que tudo indica. A gente quer uma coisa concreta. Olha, está aqui um cheque passado e no nome do Lula, do Michel Temer, R$1 milhão para que ele, aqui foi acertado no dia tal no Jaburu. Aqui eu passei, o cheque está aqui, vê lá o saldo da conta dele, entrou 1 milhão, entrou, é da Odebrecht, então beleza, saiu, foi para onde? Isso são provas concretas. Isso são provas concretas. Sabe? Cadê o Aécio Neves? Negociou a propina, recebeu, tem a imagem lá do cara carregando a mala do dinheiro? Tem. Então reúne um monte de prova concreta e manda prender. Isso são provas concretas. O que a gente está vendo aqui, mais uma vez, parece ser convicção, a menos que ele diga exatamente e mostre as provas para a sociedade. Fato é que o Palocci, foi feita uma tentativa de calar o Palocci. Agora, por quê, minha gente? Até agora a gente viu as notícias, analisando aqui as notícias, mais um pouco da direita, né? Mais ali da Globo e um monte de coisa. Existia aquela expectativa, né, de pegar o Lula. E o Lula pegou e fez o seguinte: se o Palocci fizer delação, pode prejudicar muita gente, menos eu. O Lula tem convicção de que não pode pegar ele. Pode, não pode, pode, não pode. Essa foi a afirmação do Lula. O petista também afirmou que tem certeza que será inocentado do processo em que é réu na Operação Lava Jato. Tá, isso foi o que ele afirmou e também saiu na mídia. Agora vamos entender o outro lado da moeda. A questão é o seguinte. Primeiro, nós vimos um lado da notícia, que é ali mais tendencioso para a direita, que é a grande mídia brasileira. Agora a gente vai ver uma notícia da esquerda. Afinal de contas, a gente quer formar opinião, não é isso? Palocci ameaça arrastar mercado financeiro e mídia para Lava Jato. Prestem bem atenção nessa palavra aqui, olha, mercado financeiro. E depois se pergunte o que tem a ver o mercado financeiro com o Ministério, com alguns promotores do Ministério Público Federal. Tá? Essa notícia aqui é do dia 20 de abril de 2017. Em depoimento diante do juiz Sérgio Moro, nessa quinta, dia 20, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, negou que tenha recebido pagamentos de vantagens indevidas em benefício próprio ou em nome do PT em troca de defender os interesses da Odebrecht nos governos Lula e Dilma. Por outro lado, em jogada com sua defesa, Palocci sinalizou que pode arrastar para Lava Jato nomes do mercado financeiro e grandes empresas de comunicação que teriam pedido grande montante de recursos no início do primeiro mandato de Lula. Tá certo? Então foi isso que ele falou. E aqui tem bastante informação sobre isso. Tá? Lula me procurou... Aqui, ó. Palocci negou que tenha negociado propina com a empresa, com a Odebrecht, mas admitiu que tomou conhecimento da história de provisões da Odebrecht ao PT ainda no governo Lula. Segundo ele, pouco antes das eleições de 2014, a Odebrecht fez chegar ao ex-presidente a informação de que havia, além daquilo que havia sido comprometido na campanha, aquela doação oficial, uma provisão em torno de 200 milhões de reais. Essa seria caixa 2. Ilegal. E daí o Palocci fala o seguinte, ó, Lula me procurou porque essa pessoa lhe falou que eu deveria saber disso. Ele estava surpreso, estranhando, achei ele irritado. Eu também fiquei muito surpreso com previsão. Eu disse que não sabia de nada, fui atrás do Marcelo e disse que nunca tratamos com a empresa através de provisões, disse Palocci.
Segundo o ministro, nesse momento, Palocci tentou construir um entendimento comigo de que isso acontece, de que ele havia me falado de que trabalham dessa maneira na empresa, fazendo provisões. Palocci afirma que, sentindo-se desconfortável, pediu a Marcelo que esclarecesse a história com Emílio Odebrecht, que teria conhecimento de que a relação da Odebrecht com o PT se dava de maneira institucional. Depois o petista afirmou que voltou a Lula e disse que resolveu o mal-entendido. Aí ele conta aqui, olha, passados 2 meses, uma pessoa me procurou numa conversa estranha com um empresário querendo saber sobre a contribuição da campanha, ambientes eleitorais, como a gente lidava com isso. A pessoa é minha amiga, achei a conversa estranha. Ele foi inconveniente, mas não foi desrespeitoso. Tá? Ele percebeu que eu rechacei e ele parou o assunto. Eu fui entender 2 meses depois, quando o banqueiro me procurou e disse que estava ali a mandato por pessoa do governo e queria dizer que vai cuidar das coisas de financiamento da campanha e provisões. Usou a mesma palavra. Queria saber se eu poderia ajudar. Eu queria saber se a presidente Dilma sabia que ele estava ali. Ele disse que não, mas ele estava ali em nome de uma pessoa do primeiro escalão do governo, comentou Palocci. Neste momento, comenta o Ministério, começa o mistério. Eu pediria para não declinar nomes nesse momento, mas em sigilo eu falo o que o senhor quiser. É que essa audiência é pública, mas fico à disposição para lhe fazer o que o senhor achar adequado, disse Palocci a Moro. Moro, por outro lado, não demonstrou interesse. Claro, isso não interessava a Moro. Essa pessoa me disse que iria cuidar dos recursos. Eu disse tudo bem, mas não sabia como funcionava. Isso aqui tem vídeo, tá, pessoal? Ele falando essas coisas aí. Ele estranhou, achou que eu queria dar vários dados e informações. Eu disse que não tinha nada a informar. Aí ele entrou no assunto de provisões do Odebrecht, dizendo que se eu falasse a gente poderia capitalizar esse recurso. Eu disse que ele estava mal informado. Você é uma grande personalidade do meio financeiro, se procurar o Odebrecht eles vão esclarecer isso com facilidade, não precisa de mim, disse Palocci. E a história toda está aqui, tá tudo aqui, inclusive falando de italiano, o Palocci negando que é o italiano, e aí ele fala aqui, olha, tem como provar isso. Palocci ainda apresentou a Moro 2 provas de que ele não é o italiano que aparece em comunicações no Odebrecht. A primeira é uma mensagem em que Marcelo disse que não havia encontrado o italiano na diplomação de Dilma Rousseff. Palocci mostrou fotos suas no evento. O segundo indício é um e-mail de Marcelo Odebrecht para Alexandrino Alencar, onde esse último diz: falei com Palocci e Palocci me disse que a Itália e GM, Guido Mantega, estiveram com a presidente. Quer dizer, se referindo a uma outra pessoa, como sendo a Itália. A Palocci disse que a mensagem era uma terceira pessoa. Confrontado com um e-mail que mostra Branislav Conte que seu ex-assessor parlamentar teria agendado uma reunião entre Marcelo e italiano. Palocci respondeu que poderia ter sido reunião com qualquer político. Várias vezes disse, ele pediu a Marcelo para conversar com a liderança do PT e o então fazia assessor da ponte. E o então assessor fazia a ponte. Então é isso. A história está contada aqui pelo Palocci. Agora a gente vai ver uma outra coisa. Bom, o Palocci liga a questão ao mercado financeiro e à grande mídia. Agora aqui no Brasil Atual, Rede Brasil Atual, notícia do dia 26 de junho, Moro vê ameaça em delação a Palocci e condena 12 anos. Aqui tem mais informações interessantes. Ao condenar o ministro, o juiz Sérgio Moro aponta que a proposta de delação de Palocci parece muito mais como uma ameaça. Vamos lá. Bem aqui, olha. Sérgio Moro apontou que a proposta de delação parece muito mais uma ameaça do que como uma declaração sincera que pretendia colaborar. Como fez com Eduardo Cunha, Moro tentou esvaziar o protagonismo das delações. No episódio com Cunha, Moro impediu que Temer recebesse as perguntas enviadas pela defesa do ex-deputado, que foram interpretadas por grande parte da imprensa como um roteiro da delação. À época, Moro também encarou as questões como uma ameaça por parte de Cunha. Com Palocci, a situação se repete a respeito do aparente interesse do Ministério Público Federal em fazer negociação com o ministro petista Avançar. E aí eu vou lembrar vocês dessa história. Bem aqui nesse vídeo, né, Cunha tentou intimidar Temer. Cunha delatou Temer para Moro e o juiz disse que isso é apenas chantagem contra Temer. Temer recusou 21 perguntas. Ele foi lá, olhou as perguntas, 40 perguntas. Vamos tirar 21 daqui, porque essas aqui tá parecendo que você quer magoar meu amiguinho. Sabe? É uma coisa muito estranha que você tem que ver esse vídeo aqui para entender. O Moro protegeu o Temer. E isso também repercutiu. Olha, isso aqui foi em 11 de fevereiro de 2017
E quando é aqui, olha, em novembro, Sérgio Moro barra 21 das 41 questões feitas pela defesa de Temer. Decisão do juiz federal, a segunda referente à Lava Jato. O presidente da República já havia informado que responderia por isso. Inclusive, o Temer fala que controla alguns juízes aí, né? Ainda tem essa coisa. Como foi publicado aqui no site da Esquerda Valente, e não adianta você reclamar, a gente tem que ver notícia dos dois lados. Já vimos da direita, ninguém fala no assunto, vamos para a esquerda. A gente tem que mexer para um lado e para o outro, para cima e para baixo. No site aqui da Esquerda Valente diz aqui, ó, em áudio, Temer admitiu ter controle sobre o juiz Sérgio Moro. O arquivo do áudio tem duração de 39 minutos com conversa entre os donos da JBS e o presidente Temer. Aqui, transcrição, Joés Batista. Queria te ouvir um pouco, presidente. Como está a nossa situação toda, Eduardo? Não sei o que, Lava Jato, Temer. O Eduardo resolveu me fustigar. Você viu que eu não tenho nada a ver com a defesa. O Moro indeferiu 21 perguntas deles e eu não tenho nada a ver com a defesa dele. Eu não fiz nada, inaudível. Né? E aí foi quando o Temer disse que tem que manter isso. Tá? E aí ele fala aqui, ó, é investigado, não tenho denúncia, aqui dei conta... Aqui eu dei conta de um lado do juiz, então eu dei uma segurada. Do outro lado, do juiz substituto, que é um cara que ficou. Aí o Temer disse, está segurando os dois. Então o Temer sabe que algum juiz que está envolvido nesses processos está sendo segurado. 2 juízes. Quem são esses 2 juízes? Quem é que está envolvido? Quais são os juízes? Tem o número aí de 3, 4 juízes. Quem são? Bora investigar? Isso aqui não foi notícia na grande mídia. Tá, então, a notícia aqui da Rede Brasil Atual faz sentido. É bom pesquisar sobre isso. A gente quer saber o que o Palocci quer falar, mas a gente quer saber mais fundo, a verdade. Aqui, ó, para Moro, as declarações de Palocci de que seria inocente, mas que teria muito a contribuir com a Operação Lava Jato, só não está fazendo pelo momento da sensibilização da informação, soaram mais como uma ameaça. Era melhor o Palocci ter aberto o bico logo, né? Que o negócio era aberto lá, era melhor gravar logo e publicar isso. Tá? Soaram mais, tá lá. Palocci é um homem poderoso, foi aquele negócio que ele falou. E daí é o seguinte, olha, Palocci prestou depoimento ao Moro e insinuou que não foram apenas empreiteiras que tiveram interesses atendidos durante os mandatos petistas. Segundo o ex-ministro, o governo muitas vezes salvou empresas em situação de emergência, usando o limite da lei. Ele indicou que num acordo de delação poderia entregar empresas de comunicação e figuras de peso do sistema financeiro. Aí começou a mexer com quem está apoiando todo esse negócio que o Moro faz. Como assim apoiando? Mas será que o Mofis está exagerando? Ele não está apoiando, ele está investigando, olha. Aqui no site da Esquerda Diário, está dizendo aqui, ó, Prêmio Brasileiros do Ano, da revista Isto É, que pertence à Editora 3, celebra Moro, Temer e Dória, todos 3 no mesmo evento, recebendo o mesmo prêmio de Brasileiros do Ano. Revista Isto É, da Editora 3. É uma grande revista? É uma grande revista. Editora 3, tem grana? Tem grana. Parece piada pronta, mas a premiação mais coxinha do ano já está consolidada na categoria política. Isso é, a Isto É considerou o Brasileiro do Ano o empresário João Dória Júnior, eleito prefeito de São Paulo pelo PSDB, ironicamente não ser um político, mas sim um gestor. Então, a revista premiou os 3, ou seja, a revista está bajulando o Moro. Eu não mostrei aqui no site da direita, nos sites mais de direita, por exemplo, aqui a Folha de São Paulo, porque ele, sempre quando eu abro aqui, ele fica dizendo que você já atingiu o máximo de não sei o que, lá. Mas tem aqui o título, coloque aqui, olha, no Google, Moro, Temer, Dória, Prêmio, Revista. Aí você vai ver que tem várias notícias aqui publicando. Olha. Sérgio Moro, Michel Temer e João Dória recebendo o prêmio de Brasileiro do Ano de uma grande empresa de comunicação. Tá caindo a ficha? Isso é fato, tá? Isso aqui não é especulação, não. Isso é fato. Correto? Aí ele diz aqui: fico à sua disposição hoje e em outros momentos, porque todos os nomes e situações que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser. O Palocci falou, vamos falar sobre o negócio, vou abrir o bico. Então por que a condenação agora, já, imediatamente? É estranho. Né? Aqui, olha, segundo as informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha, dessa segunda-feira, dia 26, portanto de ontem, os procuradores de Curitiba, liderados por Dalton Dallagnol, estão apreensivos com o impacto. Como assim, velho? Que a delação Palocci pode causar ao sistema financeiro
e estuda uma maneira de evitar prejuízo estratosférico aos bancos na contramão do que fizeram com as empreiteiras. Eles arrebentaram com as empreiteiras. Uma das ideias que já circulam seria de se promover uma complexa negociação com os bancos antes ainda da divulgação completa dos termos da delação de Palocci. Quando eles viessem a público, as instituições financeiras já teriam feito o acordo de leniência com o Banco Central, pagando as multas e liquidando o assunto. Isso, em tese, evitaria turbulências de proporções ainda maiores do que as inevitáveis, disse Bergman. Segundo o jornalista, a delação está avançada. Aí, finalizando essa ideia aqui, a mudança de postura do Ministério Público Federal é anunciada num cenário em que Dallagnol recebe questionamentos sobre palestras patrocinadas pelo setor privado. E aí você vai entender por que o Dallagnol estaria com medo. Estaria com medo, não sei se está, mas estaria, segundo o noticiário. Na semana passada ele participou do evento da XP Investimentos, uma corretora do mercado financeiro. E aí, meu amigo, comece a ligar os pontos nesses 3 parágrafos aqui que eu vou lhe mostrar uma outra coisa. Aqui no site do Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista, um cara dedica o tempo dele a estudar a história do Brasil, ele acompanha tudo o que acontece. Ele publicou aqui: Palocci conta Moro como salvou a Globo. Requião visitará os marinhos na cadeia. Palocci ameaça arrastar o mercado financeiro e empresa de comunicação. Então ele fala aqui como Palocci teria salvo aí a Globo, no caso, né? Ou seja, ao ler essa matéria do Paulo Henrique Amorim, você vai entender esse caso. Mas uma coisa mais interessante que isso é o seguinte: notícia publicada aqui na Confederação Nacional das Instituições Financeiras, porque você vai pensar, pô, isso aqui é teoria da conspiração, isso é um absurdo, não sei o quê. Olha, site da Confederação Nacional das Instituições Financeiras do Brasil, publicado no dia 16 de junho de 2017. Bancos já se apresentam para acordo na Lava Jato. Na antessala da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, instituições financeiras estão se adiantando e fazendo consultas ao Ministério Público Federal em busca de informações mais detalhadas sobre as regras e condições de acordo de leniência do órgão. Responsável pela negociação com Palocci, a força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público de Curitiba foi procurada por bancos interessados em relatar irregularidades. Os nomes das instituições são guardados a 7 chaves, dado o enorme risco de que um eventual vazamento acarrete corrida bancária, falência bancária e quebra de muita coisa no Brasil, uma crise muito séria. Nas últimas semanas, cresceu os rumores nas mesas de operações de que bancos de investimentos, decore o nome, bancos de investimentos e corretoras, bancos de investimento e corretoras, estariam negociando colaborações, antecipando-se a possíveis revelações de delatores. Além de Palocci, desperta temores do setor da colaboração o doleiro Lúcio Funaro, figura conhecida do mercado. Tá? Eu vou deixar o link aqui para que você possa ler. Agora, meu amigo, pasme para o que você vai ver aqui. Eu tinha falado para você instituição financeira e corretoras. Vocês conhecem a XP Investimentos, inclusive eu tinha feito um vídeo sobre isso, falando aqui no Notícias Comentadas sobre como Dória pretendia ganhar a eleição. Que é esse vídeo aqui. É meia hora que você vai entender como é que está funcionando. O Dória tem ligação direta justamente com essas instituições financeiras e corretoras. Marketing, grande mídia, tudo interligado, um com o outro. E em harmonia com o Sérgio Moro também. Não se vê Sérgio Moro pegando ninguém do PSDB. Ah, mas aí o Aécio Neves tem foro privilegiado. Mas a prima dele, a irmã dele, o primo, não tinha. E os delatores também falaram de casos envolvendo o Aécio Neves. Petrobras, Furnas, tudo foi falado. Eles sabiam de tudo. Sérgio Moro, junto com o Ministério Público, sabia de todo esse processo. Mas porque nunca aconteceu nada. E aí você vai ver uma instituição financeira fazendo o que ela chama de maior evento do mercado financeiro do Brasil, não, da América Latina, que é a XP Investimentos. O maior evento da América Latina para indústria e investimentos. Eu dou um chocolate a você se você adivinhar quem ela convidou para dar palestra. Um promotor público que está envolvido, vou dar uma pista, está envolvido na Lava Jato, é promotor do Ministério Público Federal e vive dizendo que a corrupção máxima, o comandante máximo da corrupção no Brasil é o Lula.
Pois é, se você falou Deltan Dallagnol, acertou. Ele também foi fazer palestra nesse evento da XP Investimentos, que é uma empresa que foi comprada pelo Itaú, conforme eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo aqui, né, como o Dória quer vencer Lula. Vocês vão ver que essa empresa XP Investimentos é bilionária, muita grana que tem em jogo aqui. Essa empresa é dona de meios de comunicação, como o site Infomoney, pertence a XP Investimentos. Tá? E não pesquisei ainda mais, quem sabe outros meios de comunicação, mas o Infomoney pertence a eles. Então, você vê que Deltan Dallagnol faz sentido. Agora, quem mais que poderia estar nessa palestra? Que recebeu o prêmio de brasileiro do ano? João Dória, bem aqui ao lado de Deltan Dallagnol. Quem mais, minha gente? Pessoas ligadas ao PSDB. Armínio Fraga. Quem mais? Gente da mídia que faz propaganda para o PSDB. Luciano Huck. Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. As jornalistas Miriam Leitão e Cristiana Lobo, da Globo. Você vai ver que ao analisar as pessoas que deram essa palestra aqui, eu vou rolar bem devagarinho, que é para você ver, você pode parar o vídeo e ver o nome de todo mundo. Elas têm alguma coisa em comum e o Palocci queria falar um pouco mais sobre isso. E a gente, que é chamado de petralha, que eu não sou do PT, não sou filiado do PT, não recebo dinheiro do PT nem nada, mas a gente é chamado de petralha, eu garanto a vocês e peço aí ao pessoal do PT que fale aí a sua opinião. Você gostaria de ver a delação do Antônio Palocci? Você gostaria de ouvir o que o Palocci tem para ver, para falar? Você quer abrir isso, fazer uma entrevista coletiva para ele faça ao vivo? Eu digo a você o seguinte, eu quero. No início, a grande mídia disse que ele ia entregar o Lula, que papapá para lá, que era pegar agora sim, ia pegar assim. Eu quero escutar, amigo. Como é que você vai entregar o Lula? Conte essa história direito. Ou seja, a devassa que a gente fez aqui sobre a prisão do Palocci mostra que tem muita coisa estranha. Eu queria uma prova, primeiro eu queria essa prova cabal de que realmente o Palocci fez alguma coisa, como foi o crime, com quem foi, quem estava envolvido, que história é essa de grande mídia, que história é essa de mercado financeiro e por que a XP Investimentos está chamando justamente pessoas de dentro daquilo que o Palocci falou. Olha, mercado financeiro, corretoras, grande mídia, João Dória, Temer. Por que esse povo aparece sempre junto, PSDB, sempre junto nos mesmos eventos? O Brasil quer saber. E agora eu vou finalizando o vídeo pedindo uma ajuda a vocês. Eu vou deixar o link aqui. Eu queria que vocês, por favor, um dever de casa aqui para todos nós, observasse a ligação de cada uma dessas pessoas aqui. Eu vou deixar o link, né, você vai poder ver, com essa história toda do Palocci. Em que momento se encaixa, em que momento faz sentido ou não com a história que o Notícias Comentadas publicou aqui e com a confissão que o Palocci, com as entrevistas que o Palocci deu, né? E como isso se encaixa? Seria verdade? É preciso que a gente investigue, pessoal. Mas isso aqui pra gente é uma grande pista. O maior, como é que eles chamam aqui? O maior evento da América Latina para a indústria de investimentos. Justamente o mercado que o Palocci gostaria de falar e que o Moro, sei lá por que motivo, resolveu condenar o mais rápido possível para tentar calar o negócio. Não quero ouvir, não fala não. Não quer ouvir o Palocci e eu gostaria muito de ouvir o Palocci agora. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais, baixe os vídeos e vamos à luta, vamos fazer uma devassa sobre o que de fato está acontecendo e não vamos atuar mais como zumbis. Vamos analisar o que de fato está acontecendo. O momento é novo. Temos a internet ao nosso lado, porque a grande mídia, eles com certeza vão manipular informações e a gente quer saber o que de fato aconteceu. Grande abraço e até a próxima notícia.